Olá, sejam muito bem-vindos a este canal. Neste vídeo vou responder mais algumas perguntas frequentes que eu recebo de pessoas que estão aí começando a conhecer mais sobre o mundo da comunicação animal intuitiva. Eu lembro que esse vídeo é a parte 2. Se você não assistiu a parte 1, vou deixar aqui na descrição o link, tá, desse vídeo para que você possa ir lá conferir depois. Mas não existe uma sequência lógica, então você pode assistir esse e depois o outro. Eu sou Kellen Zamuner, comunicadora animal intuitiva e criadora do método TEIA, e através dele eu te ensino como se comunicar com os animais de forma intuitiva e a entender os seus sentimentos. Se você ama os animais assim como eu, já deixa seu like neste vídeo e se inscreve no canal. Assim você vai ficar por dentro do mundo maravilhoso da comunicação animal intuitiva. Então, vamos lá! Pergunta então de número 11. É possível receber informações precisas de animais selvagens ou animais que nunca tive contato? Olha, se você tiver uma foto do animal em questão, mesmo que você nunca tenha tido um contato com ele, é possível, né? Ou seja, digamos que você, sei lá, fez um safari na África, tirou uma foto e aí você gostaria de se comunicar com esse animal. É possível sim, tá? É o mesmo procedimento para se comunicar com o gato ou com o cachorro. Porém, talvez você não consiga confirmar a sua comunicação, ou seja, se ela foi precisa, porque você não vai ter ninguém para te dar um retorno. Você vai ter que confiar aí no que a sua intuição te trouxe, tá? Mas é possível. Agora, se você quer se comunicar, por exemplo, com uma girafa, digamos assim, uma girafa que você nunca viu, digamos, você nunca viu uma girafa de perto, você não tirou foto dela, nunca chegou perto da girafa, mas você gostaria de se comunicar com uma girafa. Ainda assim, é possível. Mas como? A gente faz esse tipo de comunicação falando com a consciência coletiva de uma determinada espécie. E aí a gente consegue obter, sim, informações sobre a espécie, né? Mas assim, não dá para afirmar se isso vai ser 100% preciso. Eu já fiz isso, sabe como que eu faço? Então, primeiro, eu faço a comunicação com a consciência coletiva aí do animal que eu gostaria de me comunicar, faço algumas perguntas chaves, vamos dizer, e depois, sabe o que eu faço? Eu vou lá no Google confirmar, porque digamos que aí eu vou ter uma certeza de que eu comuniquei realmente com o animal que eu gostaria, né? Ou com a espécie que eu gostaria, tá bom? Então fica aí a dica para você. Pergunta de número 12. Existe uma maneira de verificar se as minhas impressões intuitivas estão corretas? Tem sim. Confirmando com os tutores as informações que você recebeu aí intuitivamente do animal, tá? A comunicação animal intuitiva, ela não é uma ciência, mas é algo que a gente sabe que funciona, justamente porque a gente pode confirmar com as partes envolvidas. Tá? No meu trabalho, por exemplo, eu acho que 99% dos tutores me dão um retorno. E eu sempre busco, quando eu inicio a comunicação, eu sempre busco entender qual a personalidade daquele animal, o que aquele animal gosta. Por quê? Quando eu passo isso para o tutor já me confirma, realmente meu animal é assim, ele faz isso, ele tem tal coisa. E aí eu já tenho a confirmação de que eu estou conversando com aquele animal. E isso me dá certeza de saber que todo o teor da comunicação que vem na sequência é realmente daquele animal, tá? Então, é possível confirmar sim, se você está no caminho correto. Porém, no início, isso é bem desafiador, sabe? Então, no meu curso, por exemplo, eu sempre incentivo e proporciono, né, um ambiente seguro para que os alunos possam praticar a comunicação entre eles. Eu sei que muitas pessoas vêm para o curso e querem se comunicar com seus próprios animais, o que é maravilhoso. Eu faço com os meus, todo comunicador faz. Porém, no começo, a gente fica muito em dúvida, né? Será que sou eu mesma, é minha intuição, ou será que é minha imaginação? Então, como é que eu posso confirmar? Se é meu animal, eu não vou ter como confirmar, né? Porque eu posso achar que sou eu que estou inventando. Então, é muito importante a gente praticar com animais que a gente não conheça, com tutores ali que a gente não conheça, e pedindo para essas pessoas nos darem uma devolutiva. Isso vai fortalecer a sua confiança na sua prática aí da comunicação intuitiva.
Então, pergunta de número 13. A prática da comunicação intuitiva com animais, ela é espiritual ou religiosa? Bom, eu posso te afirmar que a comunicação intuitiva, ela não está ligada a nenhuma religião, nem mesmo ao espiritismo, que muitas pessoas confundem, tá? Não é mediunidade. A gente já aprendeu que a comunicação intuitiva, ela se dá através da telepatia e da intuição, que são habilidades que nós nascemos com elas. Porém, se a gente pensar que a intuição é o que? A nossa voz interior, é aquela voz que vem da nossa alma, do nosso espírito, da nossa centelha divina, aí nós podemos considerar como algo espiritual, né? Mas nesse sentido que eu falei, e não da religião. Se o comunicador é alguém espiritualista, assim como eu, e como a maioria dos comunicadores, né? Ou seja, tem uma abordagem da vida e da existência dentro de uma dimensão espiritual ou da metafísica da realidade, que promove valores como compaixão, amor, empatia, responsabilidade ética em relação aos outros e ao meio ambiente, aí sim eu afirmo com todas as letras que é um trabalho lindamente espiritual. Pergunta 14. Como a comunicação intuitiva se relaciona com práticas como o Reiki em animais? Bom, são práticas diferentes, mas elas, para mim, elas podem se complementar. Eu gosto muito de usar Reiki nos meus atendimentos como um presente aí para o animal e para o tutor, salvo em caso que o tutor não me autoriza, tá? Ambas são práticas energéticas e intuitivas, então eu gosto muito de usar os dois. E eu acho que, para mim, o Reiki me ajuda muito a confirmar algumas impressões que eu recebo durante uma comunicação, principalmente com animais que estão ali com alguma questão que envolve saúde emocional ou até mesmo física. Eu posso, por exemplo, ao aplicar o Reiki, sentir ali um bloqueio no meu chakra cardíaco. E quando eu vou para a comunicação animal, por exemplo, quando eu pergunto para o animalzinho como ele está, quando eu faço um escaneamento físico, eu enxergo algum problema no coração. O contrário também pode ser. Eu faço uma comunicação e digamos ali que eu senti um desconforto na região estomacal. Quando eu aplico o Reiki, eu posso ver que de repente o chakra do plexo solar está aí com algum desequilíbrio, tá? Então, para mim, são práticas lindas e complementares que acabam agregando uma à outra. Pergunta 15. Posso praticar a comunicação intuitiva com os animais de forma profissional? Gente, se não puder, me avise, porque eu vou ser presa. Eu entrei, no mundo da comunicação animal intuitiva após passar pela dor de perder minha cachorrinha. A minha intenção na época, quando eu comecei a estudar, era somente assim para entender o que houve, e me ajudar a lidar com o luto que eu me encontrava. Mas assim, depois que eu comecei a estudar, quando eu vi que eu consegui me curar da dor, da perda, e eu vi o tanto de benefício que a comunicação animal traz, tanto para animais como para tutores, nas mais diversas situações, isso me fez querer espalhar para o mundo sobre a comunicação animal. E aí eu decidi fazer isso de forma profissional. Então, no meu curso de comunicação intuitiva, você aprende a comunicação de forma completa, e pode usar tanto para você como para animais da sua família e também atuar de forma profissional. Pergunta 16. A comunicação intuitiva pode ser ensinada ou ela é uma habilidade inata? Gente, a intuição é inata, e ela é inata a todos os seres humanos ou não. Porém, a maioria das pessoas são ensinadas desde criança a fechar as portas da intuição e a ouvir somente o quê? O que é mental, o que é racional, o que a ciência diz. A gente aprende que a gente tem que ignorar a voz da nossa alma, que a gente tem que calar o nosso coração. E a comunicação intuitiva, ela usa o quê? Da intuição, certo? Mas ela não é a intuição em si. A intuição faz parte da comunicação. Então, apesar da intuição não ser inata, a maioria de nós precisamos o quê? Ter ela despertada ou reaprendida. E aí, para se comunicar com os animais de forma intuitiva, existem sim técnicas específicas que você pode aprender. E aprender não só as técnicas, mas você vai aprender como usar a sua intuição, que já é seu, dentro da comunicação animal. Tá? Então, sim, ela pode ser aprendida.
Pergunta 17. O que devo fazer se eu não estou recebendo as respostas claras, né, que eu espero aí do animal, ou se eu estou me sentindo bloqueado na minha comunicação? Olha, essa é uma pergunta mais avançada que eu recebo de alunos ou de praticantes aí de comunicação animal intuitiva. E a resposta, ela varia, né? Mas a gente precisa primeiro entender o quê, né? O porquê que essas respostas não estão claras. Será que é você que tá achando que ela não tá clara, ou realmente você criou um bloqueio, tipo, não tô recebendo nada? Então, a gente precisa o quê? Se autoconhecer. A gente precisa praticar autocuidado. Nós precisamos cuidar do nosso estado mental, das nossas emoções, para que a gente possa estar aberto para receber as informações de forma intuitiva. Se você está aplicando as técnicas corretas aí da comunicação animal e ainda assim está se sentindo bloqueado, existem formas de lidar com esse bloqueio. Existem terapias como o Reiki, o EFT e outras que podem ajudar a eliminar o que está impedindo você de se comunicar. Pode ser também decorrente de crenças limitantes, ansiedade, crenças religiosas. Enfim, precisamos ser receptivos, praticar a comunicação intuitiva com os animais de um lugar onde não tenhamos julgamentos. E para isso tem técnicas que você pode usar. Pergunta 18. A comunicação intuitiva com animais pode ser usada para ajudar na conservação de espécies em perigo? Ótima pergunta, né? E pode sim. Eu vou dar um exemplo que eu acompanhei quando eu estudava comunicação animal. Então, alguns anos atrás, né, quando eu estudava direto no Facebook, né, tinha alguns grupos que eu acompanhava, alguns grupos de pessoas do mundo todo, e aí uma pessoa, né, uma mulher de algum estado norte-americano, não me lembro agora, ela estava muito preocupada porque começaram a vir lobos, né, ali na região onde que ela morava. E os lobos começaram assim, as pessoas na verdade começaram a se assustar muito com os lobos e começaram a se mobilizar para caçá-los, para colocar armadilhas, né? Ou seja, eliminar os lobos dali. E isso até a própria prefeitura, né, ali estava já movendo uma ação para liberar a caça desses lobos. E essa mulher, ela estava muito preocupada, né? Ela era assim uma defensora dos animais, da natureza. E ela veio no grupo pedir ajuda, se tinha algo que ela podia fazer, se a comunicação intuitiva podia ajudar de alguma forma. E na época eu não conhecia, então eu lembro que eu acompanhei muito esse post e foi incrível, né? As pessoas mais experientes orientaram que essa mulher fizesse uma comunicação com a consciência coletiva desses lobos. Lembra que eu falei numa das questões anteriores? Porque ela não conhecia um lobo específico. Ela nunca tinha ficado ali cara a cara com o lobo. Ela via, às vezes, à noite, esses lobos aproximando aí, né, desse local onde que eles moravam. Então, ela foi orientada a fazer essa comunicação. Outros comunicadores também se dispuseram a fazer a comunicação com a consciência, né, dessa alcateia lá da região onde eles estavam sendo colocados em risco, pedindo, né, para que eles migrassem para um lugar mais seguro, informando esses lobos que ali onde que eles estavam, né, ou seja, para onde eles estavam se aproximando, era um lugar que a vida deles ia ser colocada em risco, né? E resumo, como que mágica, né, para quem não entende da comunicação intuitiva, para quem não sabe o poder da comunicação intuitiva, os lobos simplesmente decidiram migrar para um outro lugar. Então, sim, a gente pode utilizar a comunicação para ajudar na preservação de alguma espécie ou de animais em geral. Pergunta 19. Como que eu posso distinguir as minhas próprias emoções e as emoções que eu estou captando do animal? Como é que eu sei se isso é meu, se é do animal? Novamente, aqui, autoconhecimento, sabe, gente? É fundamental cuidar do seu estado emocional, do seu físico, da sua energia. É imprescindível para que você possa se tornar o quê? Um receptor limpo, né? Para que a sua telepatia aí não sofra interferências, né, das informações que você recebe do animal e das suas próprias. Mas no geral, eu diria que não é tão difícil, tá? Principalmente falando de emoções. Eu diria que se a emoção
não estava ali presente em você antes da comunicação e ela veio simplesmente no momento em que você estava se comunicando com o animal e depois foi embora, essa emoção era do animal. Simples assim. Em algumas comunicações, por exemplo, eu sinto dores físicas, às vezes eu tenho crises de choro, né? Ou eu sinto um medo de repente, mas eles se dissipam tão rapidamente, do mesmo jeito que ela veio, ela vai embora. E aí eu tenho certeza que elas não são minhas, mas sim do animal. E a nossa última pergunta desse vídeo, pergunta número 20. Existem riscos associados à prática da comunicação intuitiva com animais? Risco nenhum, gente. Ou melhor, eu acho que existe sim. O risco de você se apaixonar e se tornar um comunicador animal intuitivo, né? E se trazer a comunicação intuitiva para fazer parte do seu estilo de vida e quem sabe até mesmo ser sua profissão, como aconteceu comigo. A comunicação intuitiva é algo viciante e quando a gente começa, a gente pensa, uau, por que eu não descobri isso antes? É fantástico, então pratique sem medo. Bom, e assim a gente termina essa rodada de perguntas e respostas. Espero que você tenha gostado desse conteúdo que eu trouxe aqui para vocês. E se você tiver mais alguma curiosidade, dúvida, enfim, pode deixar aqui nos comentários que eu terei o maior carinho em responder vocês. E se você gostou do conteúdo, deixa seu like e compartilha esse vídeo para que mais pessoas expandam a sua consciência sobre os animais e sobre a comunicação animal intuitiva. Até a próxima!